Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ludmila Calimã, sou professora de História. Olá, eu sou a professora Daiane, professora de Geografia. Nós somos professoras da Rede Pública Estadual. E hoje a nossa videoaula vai falar sobre o tema astronomia indígena. Espero que vocês gostem. Desde a pré-história, os astros do céu despertam grande atração nos seres humanos. A descoberta de que era possível se orientar por eles, tanto para o deslocamento quanto para a agricultura, deu impulso inicial à astronomia, que se desenvolveu e se sofisticou até chegarmos aos nossos atuais satélites artificiais, ou mesmo aos nossos grandes telescópios, como o Hubble. Muito além disso, porém, diversas sociedades humanas desenvolveram tecnologia e conhecimentos de astronomia, inclusive os nossos indígenas brasileiros. O primeiro passo do homem no interesse do céu decorreu da percepção de que os ciclos da natureza à sua volta compreendiam os chamados ciclos celestes. Quando ele estava lá na fase da caça, da coleta, o homem ele começou a perceber que a natureza à sua volta ela se renovava constantemente, mas que os céus eles tinham alguns elementos muito fixos, né? As estrelas, as constelações, mas também tinha algumas aparições cíclicas. Com o advento da agricultura, no entanto, a identificação desses ciclos se tornou muito importante para os seres humanos. No caso dos indígenas brasileiros, a gente observa que eles tinham um conhecimento muito vasto sobre astronomia. Como a gente descobriu isso? Bom, a gente tem um relato de um missionário capuchinho chamado Claude d'Abbeville. Em 1612, ele escreve sobre os índios tupinambás lá no Maranhão e ele relata que os índios eles conheciam sobre os movimentos do nascer, do pôr do sol, ele conhecia os deslocamentos dos astros na linha do horizonte. Ele conhecia, inclusive, quando o período de brisas, o período de chuvas, até mesmo os períodos em que tinha a colheita do caju. É interessante observar que, inclusive, os indígenas dos Tupinambás do Maranhão, eles sabiam que os movimentos das marés tinham alguma certa influência com a vinculação relacionada à Lua, né? Ainda que eles não soubessem com relação à gravidade. Interessante que em 1687, 73 anos depois, Isaac Newton ele vai demonstrar que a causa das marés está vinculada à atração gravitacional do Sol e principalmente da Lua sobre a superfície da Terra. Além dos registros desses viajantes, desses exploradores no Brasil, a gente também conhece sobre a astronomia indígena por meio da chamada arte rupestre, que é o quê? São as representações artísticas da pré-história, que eram realizadas lá nas paredes, nos tetos, nas superfícies das cavernas, né, ou mesmo dos abrigos rochosos. As artes rupestres elas são fontes interessantíssimas e importantes de informação sobre a astronomia indígena. A gente encontra alguns painéis de arte rupestre com representações do Sol, da Lua, das constelações, alguns inclusive fenômenos efêmeros, como por exemplo a chegada de um meteoro ou o eclipse de algum planeta. Tudo isso a gente consegue achar em registros rupestres brasileiros. É interessante observar que esses registros são extremamente importantes para a astronomia atual, porque a gente começa a compreender um pouquinho como era a movimentação celeste na antiguidade. Essa primeira imagem que eu mostro para vocês é uma representação da constelação de Órion, que foi registrado lá na Paraíba, é um registro da arte rupestre. Ela é formada por estrelas brilhantes, que eram conhecidas pelos indígenas brasileiros e que muitas vezes eles entendiam que era o período das chuvas. Nessa outro registro, nós temos uma gravura rupestre que foi encontrada no município de Central, na Bahia, e que é um calendário solar de 183 divisões que representam os dias do ano, que eram contados duas vezes, no seu sentido horário e anti-horário, que totalizavam 366 dias. É interessante observar que os indígenas, eles observavam os movimentos aparentes do Sol para determinar, por exemplo, o momento do meio-dia, os pontos cardeais, as estações do ano, e eles utilizavam um instrumento chamado gnomo, que consistia numa haste cravada verticalmente no solo e que, por conta da sua sombra, que era projetada no solo, eles conseguiam fazer alguns tipos de análise, de medições. Inclusive, o gnomo é um dos instrumentos da astronomia mais antigos que a gente tem notícia. E como a gente conhece esse instrumento? Bom, por meio dos achados arqueológicos. Essa imagem que eu mostro para vocês aí é um gnomo, que é uma reconstrução feita pelos arqueólogos, que era bem comum no Brasil, né? Esse, nesse caso, mede em média 1,50 m, que era o que, em média, os gnomos brasileiros mediam. Era feito de rocha, que era um pouco trabalhada, né? E aí forma-se como se fosse um tronco de uma pirâmide e que indica os 4 pontos cardeais. A gente começa a observar que a astronomia indígena, gente, é extremamente rica e que tem que ser estudada, tem que ser conhecida por todos nós.
Vamos começar então a ver alguns astros observados pelos indígenas. Um deles é o Sol. O Sol é o regulador da vida para os indígenas. Ele tem uma conotação física de dar a vida, de ser responsável pela fonte da vida, mas também espiritual, é a fonte de força dos indígenas. A Lua, para os indígenas, é no masculino, seria o Lua, é o irmão mais novo do Sol. A Lua é importante porque para os indígenas ela controla os mares, né, as marés, também controla a questão do comportamento mesmo da caça, da pesca e de algumas atividades dentro da aldeia. Então os indígenas eles observam bastante em que fase da lua eles estão para poder fazer alguma atividade como plantar, colher, pescar ou caçar. Os índios também, eles têm constelações próprias. São bem mais constelações do que as constelações da União Astronômica Internacional, que oficialmente são 88. Para os índios, tudo que existe na Terra também existe no céu. Então, a quantidade de constelações deles é bem maior do que a que a gente está habituado. Além disso, eles usam não só os pontos, estrelas, para formar desenhos imaginários, né, no céu, mas eles também usam manchas do céu, como a Via Láctea, que é chamado Caminho da Anta, e também nebulosas, como o Saco de Carvão e as Nuvens de Magalhães, que são galáxias que eles também usam como desenhos de constelações. Vamos ver um exemplo aí de constelação. Essa que vocês estão vendo na imagem é o Cruzeiro do Sul. Os indígenas chamam de Curuxu. O Curuxu, ele indica quando ele está em pé, formando realmente um desenho da cruz com as estrelas Rubídia, Magalhães, Mimosa e a estrela pálida. No caso, a estrela intrometida, ela não vai entrar na questão da cultura indígena. Ele mostra exatamente a posição para o horizonte do ponto cardial sul e também indica a questão da chegada do inverno. Já temos aí um outro exemplo de constelação dos indígenas, é uma constelação bem maior de observar no céu, porque ela junta a constelação do Escorpião com a constelação do Centauro e também uma parte da constelação do Cruzeiro do Sul ou do Curuxu, que é a constelação da Ema. A Ema, ela indica, como vocês estão vendo aí na imagem, é realmente o desenho de uma ema, e ela indica a chegada do inverno. Quando os indígenas veem a ema no céu, eles sabem que vai chegar o frio e que vai chegar também a época que vai ter um pouco menos de chuvas. A ema tem uma história interessante, que ela tem aí os dois ovinhos, duas estrelas que estão descendo na garganta dela, que são as estrelas Alfa e Beta do Centauro, e a cabeça dela está logo abaixo do Cruzeiro do Sul, e os indígenas contam que o Curuxu, ele segura a cabeça da ema para que a cabeça dela não caia e ela beba toda a água do universo que está nas duas galáxias, que são a pequena nuvem de Magalhães e a grande nuvem de Magalhães. Isso explicaria, por exemplo, por que essa é uma época de seca. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós estamos gravando essa aula exatamente aqui na cidade de Aracruz, que é a única cidade no Espírito Santo em que ainda temos aldeados, indígenas aldeados, e é muita alegria que a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa história e essa ciência que é tão rica. A nossa aula falou só um pouco do muito conhecimento que esses indígenas têm sobre o nosso universo, sobre o céu, e é com muito respeito e admiração que a gente tem essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a cultura indígena. Até mais, gente. Espero que vocês tenham gostado.